beleza da gravidez, seus encantos e mistérios. Como manter a mente sã e o corpo em forma durante esse período de intensas transformações na vida da mulher? Hoje, na atividade, prepare-se para mergulhar nos conhecimentos do início da vida. Filhos saudáveis, inteligentes, criativos. O sonho dos pais se torna uma possibilidade ao alcance de todos. É o que propõe a psiquiatra Eleanor Luzes, uma ciência para o desenvolvimento do ser humano. Doutora, em que consiste a ciência do início da vida? É uma matéria transdisciplinar que a ideia é que ela passe a ser ensinada no 2º grau, obrigatoriamente em todas as escolas do país e no 3º grau também. Isso porque tudo que a ciência nos últimos, especialmente 20 anos, quer dizer, na verdade mais de 40, mas 20 anos com certeza, um volume imenso de conhecimentos se agregou para saber sobre a concepção consciente, sobre a gestação, sobre o parto, que deve ser humanizado, o aleitamento materno, que deve ser de 6 meses no mínimo, e os 3 primeiros anos de vida. Na verdade, esse conjunto de tempo, né, que se a gente considerar, na verdade, são meses antes da concepção, tanto no corpo da mulher, os óvulos estão já desde que nasceram. Mas muitas vezes o espermatozoide que vai fertilizar aquele óvulo, ele já está no corpo há 6 meses. Então, o que aconteceu com esse homem em termos de alimentação, de hábito, isso tudo vai ter importância. Porque, na verdade, o que se está querendo fazer é alguma coisa que é um salto quântico na humanidade. Tudo isso nunca aconteceu. Nós vamos ser nós estamos no momento da humanidade de poder dizer que a gente pode dar um salto como espécie. E a gente pode dizer até, e uma coisa que eu tenho falado, é que é uma outra espécie que vai nascer, que está nascendo, né? Eu tenho chamado de Homo sapiens frater, porque eles são caracteristicamente muito amorosos e muito fraternos, absolutamente sintonizados com o meio ambiente. Então, é outra espécie. Doutora, a senhora concorda com aquela expressão que diz que não se ensina a ser mãe? Já nascemos sabendo? Eu acho que sim. Na verdade, você tem uma situação que hoje as mulheres estão sendo consideradas como se não soubessem. Quando você tem toda a estrutura de hospitalização excessiva, do cuidado à parturiente, do cuidado à gestante, no fim das contas, é a mesma coisa que dissesse, você não sabe o que você está fazendo. E o corpo tem toda a história de informação do que precisa. A alma dessa mulher tem toda a noção, todo o contato com a realidade do que é necessário, tanto para ela quanto para o bebê. Por exemplo, existem muitas mulheres, uma literatura enorme de mulheres que têm sonhos de orientação dados pelos seus próprios filhos. Sobre se deve, se não deve fazer um exame, se deve, se não deve fazer assim. Quantas vezes a mulher conversa com o seu bebê que está numa posição que era mais complicada para poder nascer e, ao conversar, a criança vai e muda de posição. Quer dizer, todas essas coisas, e isso que nós estamos falando de uma gestação consciente. Todos nós carregamos dentro das nossas células a memória desde quando nós fomos concebidos. Então, várias coisas que aconteceram ao longo da sua gestação, quando você era feto, e que sua mãe estava tendo problemas lá no 3º mês, no 4º mês, no 5º mês, e todas essas coisas estão inscritas em você. Então, quando você vai conceber uma menina, a força dessa memória eclode em você, de um jeito ou de outro. Às vezes é em sonho, às vezes são sensações de mal-estar, às vezes são vários tipos de sintomas que podem aparecer, às vezes apenas angústia ou depressão.
Do mesmo modo, muito frequentemente, o seu parceiro pode, se você está gestando um menino, nele vai ter o dispositivo de memória que vai ser acionado naquele tempo, e naquele tempo ele vai ter sonhos, ele vai ter lembranças, ele vai ter angústias, ele vai ter, enfim, até um resfriado que for. E muitas vezes, dependendo dos sonhos que ele tem, dá para perguntar o que foi que aconteceu lá atrás. Se a gente ensinar aos jovens que estão hoje com 16, 17 anos, eles têm lá pelo menos uns 10 anos pela frente para dar uma limpeza nas suas matrizes. Por quê? Aquilo que você tem inscrito em você, só que você não tem consciência, você tende a repetir como sintoma. E aí muitas coisas acontecem. Bom, vamos sentar aqui, doutor, aproveitando esse cenário tranquilo que nos lembra paz de espírito, né, doutora? Como manter a mente sã num momento de tantas transformações como a gestação? Eu penso que uma coisa muito importante que as grávidas precisam saber, tudo que hoje a ciência descobriu é que duas são as chaves fundamentais para uma gestação se tornar algo em que a criança tem uma relação maravilhosa com a mãe, com o meio ambiente, com a estrutura de família e consigo mesmo, que eu chamo, nasce com um kit autoestima, é que a mãe faça bons exercícios de imaginação com o seu filho. Converse com ele. Então, imaginar, que eu estou dizendo, não é só imaginar um bebê, mas imaginar alguém que vai ter 10 anos, que vai ter 30, que vai ter 40, que vai ter 100. Porque, na verdade, nós vivemos bem abaixo. Nós somos os únicos animais no reino do planeta que vivemos bem abaixo do que era esperado. Então, e com certeza isso em função de como nós tratamos mal nossos filhotes. Quer dizer, como nós cuidamos mal de estar gestando. Como nós, que nos definimos como mamíferos, não nos comportamos como mamíferos. Então, nós mudamos nosso programa. Bem, a mãe que está nos assistindo agora deve estar ficando preocupada. Será que eu não sou uma boa mãe? Será que eu não estou preparando bem o meu bebê para esse mundo? Como a gestante pode, então, preparar o seu bebê para esse mundo? Olha, ela pode conversar com ele em vários lugares, até quando ela está dirigindo o carro, quando ela está se alimentando, quando ela está deitada na cama. Em vários momentos ela precisa conversar com ele, né? Porque todo instrumental neurológico que antigamente se acreditava que o feto não ouvia, não via, não tinha capacidade sinestésica e mesmo dolorosa, tudo isso já está pronto. Praticamente no 4º mês. Então, e até um pouco antes, a sensibilidade auditiva já existe. Então, se ela conversa, e isso é muito interessante porque, por exemplo, em Bangkok, quando um médico hindu resolveu pegar e fazer com que 150 mulheres, isso numa situação muito difícil, muito complicada e com uma miséria imensa, e começou a cuidar de dizer para elas que elas apenas imaginassem o melhor para os seus filhos, só, já que comida mesmo não tinha tanto, etc, etc. Essas crianças nasceram de fato com um cérebro maior, nasceram de fato com uma situação muito mais saudável. Quer dizer, basicamente, a gente sabe hoje que a imaginação da mãe e a nutrição bem feita são as duas grandes chaves para a criança nascer com uma melhor qualidade de saúde.